Oi, oi. Vou tentar falar com o microfone. Ah, e tem que pegar um negocinho que passa, né? Nunca usei isso. O grande de cima, você segue as pessoas, Eu, ele sobe esse desce. eu sigo as pessoas? Como Segue, assim? segue. Você bota no olho de alguém que você Ah, eu segue. sigo. Eu cego as pessoas, tá? Eu sigo no. Começa correndo, aqui não tem. Isso. Fala primeiro essa imagem. E acho que os agradecimentos também tem que ser lá pro Kaká e o César. O Alan, o Bruno, que estavam antes. A Laquita não está aqui hoje, mas ela começou também, enfim. Essa foto foi no Mundial e eu não sou fotógrafo, mas acho que valeu para me incluir lá no grupo de fotógrafos do Chiarini. Só por essa foto, que foi realmente muito emocionante. O Lucas falou do Salão Oval e vocês me conhecem pelo Salão Oval, mas muita gente não sabe que eu joguei futebol americano, tem gente que duvida mesmo depois que eu falo. Eu, não, sou formado em jornalismo na Unesp, pós-graduação em economia Fordhams, no Mackenzie. Ex-Corinthians Steamrollers, a Cris está aqui, ela não me viu jogar, mas ela acredita, porque várias pessoas falam. O Salão Oval vocês conhecem. Eu trabalho numa empresa que chama Jeffrey Group, é uma agência de comunicação americana. E sou assessor de imprensa, já fui, de Amazon, Mozilla, Campus Party, entre outras coisas, mas essas são as principais agora da Huawei. E eu também, nesse tempo que eu não fui assessor de imprensa, de 2013 até o ano passado, eu trabalhei no Facebook da Premier League e fiz, quando tinha eventos da Federação Internacional de Vôlei, o Twitter deles. E aqui tem a Carla Ludwig e a Kira Valkenhorst. Laura, falei, cara. Laura Ludwig e a Kira Valkenhorst, as campeãs olímpicas sensacionais. E esse foi um dos trabalhos mais legais da vida. Era muito cansativo. Era tipo das 7 da manhã às 11 da noite. Tinha 126 jogos. Eu tinha que twittar sobre todos eles. Eu não consegui imagem de 2 de 126 nesse evento. E um foi porque eu falei para as russas, posso tirar uma foto de vocês? Elas falaram, não. Mas eram as russas, então tudo bem, eu entendi. E não sei porque eu deixei o negócio para lá. Pode ser, pode ser. Vamos lá. Agora vamos começar a palestra. Essa parte, acho que eu vou desenhar o perfil dos jornalistas, mas depois vamos fazer igual a do Abraão, vamos falando, vamos perguntando, enfim. Não. Só falar agora, assim, com quem vocês querem. A palestra, enfim, quero falar bem chão de fábrica, como vocês deveriam falar com os jornalistas. E não exatamente comigo e os outros que fazem coisas do FABR, porque a gente vai atrás de vocês. Vocês podem não querer falar com a gente e a gente vai atrás de vocês. Mas quem vocês não conseguem falar? Quem não sabem que o FABR existe? É essa. Né? Nos últimos anos, a mídia mundial, né, tem demissões em massa, encolhendo. Eu tive uma reunião esses dias com uma pessoa de um portal muito grande, e eles falaram que nos últimos anos, e desse portal muito grande, muita gente de editorias menores, né, foram deslocadas para a questão da política. Né? Então tem menos jornalistas e estão ficando com. As editorias vão se juntando. Então, o FABR, no meio de tudo isso, é cada vez menos. Para quem ainda nem sabe e nem quer saber, não vai escutar mesmo. Né? Então, essa sensação que eu quero passar para vocês. Com quem vocês vão tentar falar é a pessoa que não está querendo ouvir, porque não pode. Né? Ela tem que prestar atenção numa outra coisa que ela nem cobria. Então, é realmente cada vez mais difícil. Né? Você tentar falar com o jornalista que está tendo que fazer mais matérias, os que sobraram, sobre coisas que ele não cobria necessariamente, não era o que ele queria fazer. E aí você vai tentar falar de uma coisa nova que, na verdade, ele vai perder muito tempo para poder entender. Então, é isso que vocês têm que fazer.
tirar esse tempo que ele vai ter que entender para só realmente publicar. E aí eu vou chegar no como fazer um release que é... Mas você vai falar, pô, eu vou fazer todo o trabalho do jornalista, escrever para ele, só copiar e colar e colocar no veículo dele? É isso. Você vai fazer todo o trabalho dele e tentar fazer de um jeito mais prático para que ele possa fazer. Lembrando, a gente não é, sei lá, o Ayrton Senna já morreu, mas enfim, não é isso, não é o Ayrton Senna querendo falar com o Jornal de Cuiabá ou com o Jornal Nacional. Ele teria o espaço no Jornal Nacional indo de Cuiabá. A gente ainda não está nesse nível. Cadê? O Lucas sumiu, ele falou que ia passar para mim. E levou o negócio junto. Não, tá aqui. Não. Aí, e agora, falando, né, quais são os veículos que a gente poderia falar, enfim. Daí eu vou fazer uma pergunta para vocês. Isso aqui seria mais a Liga BFA, com quem ela poderia falar, né, com quem ela deveria tentar atingir, né? A ESPN, já foi comentado ontem, está bem atingida. Mas, enfim, acho que a gente já saiu em todos esses lugares aqui também. Mas um time de, sei lá, de uma cidade, ele não vai conseguir falar com esses veículos aqui, Tier 1, nacional até mundial. Né? Mas para o time, para conseguir patrocínio, para conseguir atenção, às vezes a rádio local é o Tier 1 dela, é o jornal máximo, a mídia máxima que ela conseguiria falar. Né? Quem é de algum lugar que não é uma capital aqui? Vamos com Kane Cutters. Com quem seria o jornal da cidade principal que vocês... Seria assim, super legal de sair? Ah, isso já é bem legal. Quem mais que não é de capital? Cedidos. Ah, tá. Daí seria o que? O Correio Popular. Então. E aí seria o máximo sair. É o Tier 1 de vocês. Quem mais tem lá atrás? Pouso Alegre eu já conheço. E Feira de Santana. É isso? Quem é o jornal de Feira de Santana? O rádio, enfim. Então o alvo de vocês máximo não é o Jornal Nacional, né? Seria legal, mas né, meio que um desperdício. E aí, no jargão de jornalismo, é o trade, que é o quê? Essas pessoas chatas que vão falar com vocês mesmo se vocês não quiserem. Né? Porque o assunto principal delas é o futebol americano, então eles já sabem de vocês, e eles vão exigir mais de vocês do que, tipo, sei lá, o jornal da cidade ou a rádio da cidade, que às vezes vai se contentar só com o placar. Às vezes vai se contentar só com o placar. Se ele quiser realmente falar direito, ele vai fazer mais perguntas. E você vai ter que estar preparado para responder. Né? E para fornecer a imagem correta para eles. E é o que eu falei para algumas pessoas já. Esses daqui de baixo, né, todo o congresso, tudo que a gente está fazendo, é em busca da tentativa de um dia virar um vôlei e um basquete aqui no Brasil, né, no mesmo nível que eles estão. Esses caras aqui de baixo é um excelente treino, né? Porque a gente não enche tanto, a gente não vai divulgar denegrindo o esporte, a gente está promovendo o esporte. Né? É um excelente treino. E se a gente está falando que não está legal, é porque para chegar aqui realmente não vai estar legal. Né? Certamente é uma forma
usando o exemplo, por exemplo, da divulgação que teve com o menino, que é legal. Seria uma imagem legal para o Jornal Nacional, né? Para mim também eu vou divulgar, mas eu vou exigir, tipo, mas tá, quanto foi o jogo? Quem fez os touchdowns? Né? O Jornal Nacional não vai perguntar isso. Mas para chegar, eu acho que a palestra toda vai responder um pouco melhor tudo isso que você está querendo saber. Mas para chegar no Jornal Nacional, você precisa estabelecer um relacionamento, estabelecer uma relevância, enfim. Realmente tem que ter outro tratamento, né? E você tem que ter uma aproximação com o jornal principal da cidade. Qual vai ser? Você falou que tem através de um patrocínio, enfim. Mas se você não tem como chegar, você não conhece ninguém, né? Então é uma das coisas que eu vou falar aqui. E aí a gente tem que estabelecer relevância e criar outros caminhos, que não é só também, vou falar de release, não é só também mandar um release. É um jeito mandar um release, mas é meio que um tiro no escuro. Se você não conhece ninguém, não tem relacionamento nenhum, né? Mas sim, tem que ser um tratamento diferente. Mas aí eu acho que você tem que fazer, por exemplo, um release completo com todas as informações, e aí você pode desmembrar fazendo a tal das personas aí que o Abraão falou. Que você tem todo. Eu gosto de editar os compactos de um jeito que o Kaká não gosta, por exemplo. Eu filmo em shots, dá 150, eu coloco nome em cada um. Tipo, branco, correu, nananã, portuguesa. Porque depois, quem me pediu aqui vídeo? Alguém me pediu um vídeo de um touchdown do branco na seleção, não lembro quem foi. Foi a Lorena, né? E eu tenho já separado, é só digitar branco, vai aparecer no meu computador. Então, se você faz o todo bem detalhado, depois você vai ter como fazer uma persona menorzinha, né? Uma informação mais básica para poder chamar a atenção de um outro cara que não quer saber tudo. Dá muito mais trabalho, mas é isso. Se a gente quer um dia chegar no nível que a gente está querendo discutir, já está pronto, né? Você já sabe fazer. Passando, é para cima? Não, para baixo. Faz sentido. Aí, quem a gente vai atrás, né? Quem vai achar que é notícia, enfim. Você não vai sei lá, na revista Cláudia querer publicar sobre futebol americano. Você tem que tentar. Esses dois slides é meio assim, qual vai ser o meu mailing, né? Quem são os veículos que a gente quer atingir? Você não vai, e até perguntei meio que formando, vocês já responderam aí quem são os mailings. Eu falei das cidades menores, porque até para eu saber, porque das maiores eu já conheço. Então, o jornalista vai fazer essa pergunta, né? Você vai querer falar com a revista Cláudia, não tem nada a ver, né? Ele vai avaliar, poxa, mas né, quem sabe de futebol americano, não quero publicar sobre isso. Obrigado, né? E uma coisa que aí vale para o trade e para os tiers, né? Às vezes, e agora falando de salão oval, às vezes a pessoa fala, publiquei aqui, já todo mundo deu like e tal, e não quer colocar no salão oval também? Eu posso até colocar no Instagram uma foto e tal, mas para mim já não vai valer a pena, porque todo mundo já sabe. Então, é um outro tipo de estratégia que você tem que pensar. Você quer realmente... até um tipo, não é só... um tipo de relacionamento com a imprensa o jornal da cidade. Se ele já acha que tem um impacto, ele já acha interessante, você colocar no seu Facebook, todo mundo curtir, depois você vai falar com ele, não tem nenhum sentido para ele, né? Então é um jeito de destruir relacionamentos. Você já conseguiu e não deu a exclusiva para um jornalista. E aí não precisa ser o Salão Oval. O Salão Oval vai falar de vocês invariavelmente em algum outro momento. Mas com esse jornalista você está conseguindo um relacionamento, ele já sabe que existe, ele já acha interessante, é legal dar uma exclusiva para ele. Contratei um americano, ou vou fazer... Essa coisa de voluntariados e relacionamento com a comunidade, acho que é o ponto que eu mais quero falar aqui. Vou fazer um mutirão de alguma coisa, sei lá, teve uma enchente na cidade, vou convocar os atletas para ajudar no mutirão da cidade, né? Então você chama o jornalista para cobrir.
é um tipo de relacionamento que você está estruturando com ele. Em vez leva o jornalista de uma rádio e não da outra. Estou falando só para você, mas é para todo mundo. Leva o jornalista de uma rádio e não da outra. Daí você também tem que medir qual é o relacionamento que você quer ter, né? Porque se você prioriza um, você não está priorizando o outro. Então também tem que medir isso. Tudo são escolhas, né? Aí para o jornalista, às vezes, você fala, poxa, eu quero que saia tal dia, e ele fala, não, não vai sair tal dia, porque ele avalia que tem notícias quentes e notícias frias. Acho que as quentes a mais fácil é tipo o jogo, né? Ele aconteceu agora, no máximo vai sair no dia seguinte. Né? Se passou 2, 3 dias e você manda o release 3 dias depois do jogo, para a gente do trade já passou. A gente já está falando de outra coisa. Para o jornalista da rádio também acho que já não é tão interessante. Né? Ele fala de uma coisa que aconteceu há 3 dias. Então, lembrando, se a gente quer chegar no nível de um basquete e vôlei, acabou o jogo, tem que ter alguma coisa. No mínimo o placar, que eu acho muito estranho não ter o placar. Né? E o time perdeu, também não tem o placar nunca, de alguns lugares. Né? Nunca ninguém... Né, jogou uma vez no ano porque ele só ganhou um jogo. Então é complicado. No vôlei, eu lembro que eu fazia os tweets, enfim, tweet é na hora, e eu era cobrado pela velocidade. Tem 6 quadras, 6 jogos simultâneos, tem que ter tweet de todos. Era cansativo, mas eu conseguia e eu achava muito legal. Eu prefiro essa coisa de agora já, tem que fazer e não ter outra alternativa. E o pessoal da foto, né, tinha que 10 minutos depois dos jogos, era muito tempo. Tem que estar disponível, porque o mundo inteiro está querendo saber dos jogos. Eu lembro que as pessoas que mais interagiam comigo no Twitter para saber quanto estava o jogo, eram lá da Polônia. Então eu tinha que dar a informação dos jogos. Então se a gente quer chegar num nível de basquete e vôlei, acabou o jogo, no mínimo o placar tem que ser publicado. Né? Isso é o rasteiro assim. Mas foto de jogo, enfim. E aí, de novo, usando o salão oval e os outros como treino. A gente consegue, na maioria dos jogos, esse ano está um pouco menos, mas o ano passado, meia hora depois, já estava tudo pronto. A gente estava esperando as fotos de quem, e graças a Deus a gente já tem um network com os fotógrafos que sensacionalmente cedem as imagens, e alguns tem até meio assim, pô, você usou a imagem dele e não a minha. E que ótimo esse cenário para a gente, do que se a gente tivesse que pagar também não ia dar certo. Então, e de novo, os times têm que escolher se isso é uma prioridade ou não, a comunicação, e nesse nível que eu estou falando. Meia hora depois já tem a foto disponível de algum jeito. E aí não é para mandar pro salão oval. Tem que estar disponível para todo mundo que quiser acessar. Né? Muitas vezes eu falo, pô, mas né, não tem a foto ainda, ou não tem a informação ainda. Ah, mas eu mandei para você. E a cobrança que eu faço mas e vai estar disponível para todo mundo quando? Né? Que mais? E aí notícias frias seriam coisas que dá para esperar, sei lá. A coisa do evento, mesmo o que o Amadeu, nossa, Abraão, mostrou aqui, igualzinho. E falou, é algo que é notícia até hoje. Ele falou aqui, foi legal para todo mundo saber. Eu tinha visto, mas não sabia todos os detalhes, igual você mostrou. Então, exato, é notícia fria. Porque ainda ele começou a falar comigo 1 mês e meio antes. Só que aí eu tenho que fazer todos os pré-jogos, a gente, né? Todos os pré-jogos, os pós-jogos, enfim. Um americano que chegou hoje no Tritões, o Ty Henry, acho que uma das vezes que caiu foi isso. Eu falava, Lucas, semana que vem. Eu ficava falando, semana que vem, porque dá para esperar, né? Então é isso. E às vezes, né, você não entende por que não saiu ainda, mas o importante é manter o relacionamento com o jornalista. Né? Não vai, pô, desgraçado, enfim, aí nunca mais sai nada. Né?
E agora, como fazer um release, né? Eu não sei se você já acha que é melhor abrir aí pra gente... Não, deixa eu falar isso, né? O jeito mais básico de fazer, porque não precisa ser tanto assim, né? É o lead que fala, né? Quando, onde vai ser o jogo, por quê, quando, quem contra quem, o horário, o lugar, né? Aí o desenvolvimento, né? O time está invicto ou não, enfim, o craque do time é fulano, ele fez tantos touchdowns, nananã. Aí uma declaração, e aí o que muitas vezes as pessoas confundem com o release, né? Eu já vi release assim, tal time que foi fundado, não sei o que, conta toda a história do time logo no começo, e isso não é esse lugar. Isso é uma coisa que chama boilerplate, que vem no fim do release, e em todos os releases ele está lá, né? A história do time, enfim, e um link para o site. E aí depois eu vou falar se precisa ter site ou não. Isso é uma das coisas que assim, é o momento, pelo amor de Deus, vai ter vários aqui. Tudo bem ter uma foto na horizontal, mas não podem ter toda, porque hoje em dia a maldição do Instagram é tudo vertical. Pelo amor de Deus, não, porque a foto horizontal dá para transformar numa vertical. E a vertical é muito difícil ela virar uma horizontal, porque daí para o jornal é horizontal. Pode até uma diagramação ou outra ser na vertical, mas enfim. Né, para o desktop, vertical. O mesmo celular, ele aceita uma foto vertical na horizontal. O celular, ele aceita também a horizontal. Então, mas eu vejo, às vezes, álbum de jogo, tudo na vertical. Ainda para o site, e assim, se fosse o César, ele não ia usar. Às vezes eu recorto na horizontal e coloco, e a foto fica com a resolução menor. Às vezes você vai abrir a matéria, ela vai estar metade só do espaço que eu ia ocupar. Mas eu prefiro colocar do que não colocar. O César, acho que tem ataques epiléticos quando ele vê isso. Mas então, pelo amor de Deus, se você for tirar uma foto, é na horizontal. Né? O William Bonner também fala, nem sei se ele fala ainda, mas não é, ele falava, mande vídeos na horizontal. Porque a televisão, então... e acho que eles desistiram, né? Eu vejo pouco televisão, mas toda vez que tem vídeo de que alguém mandou, passa assim na vertical e com... então, porque já desistiram, né? Virou... Mas, pelo amor de Deus, horizontal. E aí, depois que a gente falar dos releases, é isso daqui que eu acho que tem que ficar... É difícil, eu sei, mas é isso esse recado aqui. Você consegue, Lucas, abrir pra gente qualquer um? Tem 5 releases aí. Tá aí, disco removível. Aí qualquer um que você... Menos o primeiro e o último arquivo. O resto você pode abrir. Esse foi. Aí você pode ir baixando. Assim, tudo que qualquer um faz e manda pra gente, pelo amor de Deus, obrigado, né? Aqui a gente só vai, o momento de colocar, igual ontem o Marcelo Bruno falou de, o vídeo, a Jarda está errado, o que está errado aqui? Tem toda a história aí da portuguesa, sensacional e tudo, pode ir baixando, né? Usar a sala oval, ok. São informações que as pessoas estão recebendo, né? Só que lá no começo colocou release. Isso não é um release. É um press kit, exatamente. Então, num evento, num jogo, imprimiu isso que eu já acho, hoje em dia é estranho imprimir, mas é legal num evento super gigante, se a gente chegar no nível do basquete e vôlei, é legal ter um material desse impresso na mesa de cada jornalista ou no balcão lá da narração, enfim. Sensacional. Só que isso não é um release. E para aquilo do cenário que eu estava falando no começo, o jornalista não sabe, tem que escrever de outras coisas, ele virou 7 editorias, ele só era de uma, ele vai receber isso daqui, que às vezes vai cair lá na caixa de spam, porque é um anexo gigante, né? 2, ele vai abrir isso, um monte de coisa, não vai ler. Mesmo que ele leia, não está no formato certo daquilo que eu falei, que é meio abusivo, mas é a realidade, que é
um negócio pronto para ele copiar, colar e publicar, né? Coloca outro, Lucas, por favor. Nem posso ser qualquer ordem, daí a gente vai falando. Mas legal, por exemplo, para a gente serviu, o Salão Oval usou, né? Mas aqui é para vocês falarem com quem não sabe que existe, enfim. Do Flamengo ainda mais lindo, mas é no mesmo esquema, né? Não, isso é primoroso o trabalho que o Flamengo fez, enfim. E eles realmente têm uma equipe, o Eric lá, encabeçando, que o Kaká no jogo elogiou bastante. Fala, Kaká, um pouco por que você gostou do... Não do release, do trabalho do Eric no campo. Não, mas não fala isso agora porque é depois. Eu quero que você fale do campo. Kaká, pensa que você tá no hangout. Você começa a falar, eu te corto e a gente volta pra palestra. No campo, legal, eu estava no campo e ele chegou. Kaká, você já não tem campo, porque normalmente a gente tem que sair caçando gente no campo, ver jogador, os caras estão pulsando depois do jogo, você fala, putz. Vai pro vestiário. Eu acho legal uma pessoa, porque ele fez 2 touchdowns, vida defesa. Ele foi buscar o jogador, ele trouxe o jogador e falou, tá aqui, então não tive que ter que vestiário, tive que ir atrás de nada. Então achei bem bacana. E é um momento meio de arrebanhar, e que às vezes você pega de um time, cadê o... Volta lá, aí esse sumiu. Então, assim... Hã? Teve um que eu falei, acho legal, não. Ele escolhe, ele quer girar um pouco de jogadores, dar a oportunidade de todo mundo falar. Não, Acaba indo, às vezes, aqueles que a gente já conhece, para chamar para entrevista. sim. Então, ele fazendo esse rodízio, não, vai você hoje, ele sugere. E ele está fazendo o papel certo dele, porque às vezes é alguém que não fala bem, ele quer que alguém que fale bem para falar a imagem do time dele. Posso pedir, o Kaká, o Vitor, me lembro de falar sobre isso no congresso de treinadores, porque de fato a Laquita pegou acho que 1 hora de carro para chegar no fim do jogo entre Vasco e Storm para gravar as matérias e ela ficou esperando o huddle eterno pós-jogo do Vasco, do Barandas, fazer as conversas e tal. Ficou 1 hora para chegar lá só para gravar a matéria, teve que esperar uns 25 minutos de conversa depois do huddle, tanto do Vasco quanto do Storm. Mas me lembro disso que não deu essa prova dos caras. Esperar, acho que não tem tanto problema. Mas aqui, é sempre lembrando, gente, que isso, o Salão Oval, quem estiver lá agora, né, é um treino para todos os times. Porque a Globo, às vezes, não vai esperar esse tempo. A Globo não vai nem saber quem escolher. Né? Ela vai precisar que alguém escolha. Né? Com quem que eu posso falar? Né? Então, é complicado. Mas deixa eu querer agora sim, Kaká, o que você tem a dizer deste que você foi fazer a prévia, agora você fala o que você queria falar. Vai ter release. Vou pegar as informações agora e vou colocar uma matéria aqui. Essa semana, especificamente. 11 jogos, 13, mas daí 2 caíram. Melhor não, vai ficando cancelado. E aí, e aí eu falei, vou pegar a informação do Vitor, porque eu utilizar mesmo, igual um jornalista, o Vitor jornalista. E aí, falei, fui tentar copiar, não dava para copiar a informação. Aí eu entrei em contato com ele e falei, cara, você consegue mandar para mim? Ou é uma coisa que você queria que não ninguém copiasse, realmente usasse a informação para ter e depois ir atrás de mais coisas. É mais um pouco dos dois. Eu falei, mas manda para mim, se ele disse que eu quero copiar as aspas, pelo menos. Eu tenho que ficar indo atrás de aspas do jogador. Aí eu tive que entrar em contato e ele mandou. Mas eu não consegui usar o release, que é... Porque não é um release, né? Mas assim, pelo amor de Deus, não é que isso tudo seja inválido. É que ele está no lugar errado. Né? Se for, por exemplo, tem um jogo no Maracanã, Flamengo e Vasco, todos os jornalistas vão ter isso impresso na mão em modo eletrônico no celular deles. Exatamente. E assim, lindo, sensacional, parabéns, tem que continuar fazendo, por favor. Mas para essa coisa que a gente quer agora, que é mais o hard news, que é o que mais a gente vai sair, ele não serve porque ele não está sendo prático. A Globo reagiria a essa informação, que o Flamengo foi campeão como Fluminense. Não, então, porque aí ele vai querer saber por curiosidade, mas ele não vai falar isso no ar. Ele não vai colocar isso na matéria dele porque é muito confuso. Ou sei lá, ele vai fazer uma matéria só disso,
né? E vai falando, você sabia? E as esquisitices, dá uma boa pauta, né? As esquisitices do FABR, que é o Flamengo campeão como o Fluminense, o Galo como o Cruzeiro, enfim. Eu passei aqui, foi sem querer. Mas vamos para outro. Qualquer um. Pergunta meio que talvez até uma crítica. Eu acho que quando vocês pedem aspas, eu acho que a maneira de pedir aspas é bem confusa. Uma vez, no próprio e-mail, viu, Marcelo, da BFA mandou, você quer mandar as aspas. Tem que ter alguma pergunta. Sim. Só manda aspas, porque assim, que abre aspas, né? Eu mandei, mas pensei em mandar as aspas. Você tá querendo dizer que a gente está abrindo muito a possibilidade de dar merda, é isso? Né? O cara falar qualquer coisa. Não, eu sei. A possibilidade de não receber, porque quando você pede aspas, aspas é uma fala, né? A fala sobre algo. Então, sobre isso. Beleza, eu falo. Fala sobre isso, sobre aquilo. Mas eu, pessoalmente, sempre te fiz uma pergunta, que eu lembro, ou não. Fez. Eu sempre te fiz uma pergunta. E acho que eu faço para todo mundo. Esse é do Arsenal, que, o único problema, aqui é o release, acho que exatamente aquilo que eu estava comentando. Tá tudo completo e, enfim, o único problema é que é muito grande, só isso, tem muitos detalhes, mas isso não é um problema, na realidade. Enfim, tem tudo do jogo, mas eu queria... Passa mais para baixo, por favor. Aqui, ó, tem aspas de todo mundo. O que menos vai faltar são aspas. Eu consigo passar para baixo? Consigo. Aqui, tem pontuação de como foi o jogo. E o melhor. Porque quando tem gente que faz release e manda, só que não fala isso daqui. Né? Ele falou como foi o ponto do outro time. Porque, na realidade, sem fazer isso daqui, se você vai nesse nível de detalhamento, não é uma notícia. Né? Porque o outro time não existiu. Né? Enfim, você pode ter um foco maior no Arsenal. Né? Colocou as aspas do Arsenal e tudo mais. Mas no jogo, você ignorar a existência do outro time, e se você quer que um jornalista que tenha algum critério realmente publique, é impossível não ter isso daqui. Por quê? Vou mostrar mais um dos casos que acontecem a cada segundo na BFA. Mas calma aí, na lista ele tá falando, não? Tá, porque eu tava na camisa, será que é na camisa? Não. O 87 foi expulso. O 32 fez TD. Esse cara é presidente de time da BFA Elite. Enfim, o Júnior é sensacional, que trabalha com esse pessoal daqui do meio de verde. O único problema é que está muito grande. Ele fala que manda muito grande porque tem cara que escolhe. É exatamente isso que eu faço. Então não tem problema. Na realidade, para quem é jornalista é legal, porque daí você tem opções. Né? Então, sensacional. E a foto, ele tira na horizontal, tira fotos bonitas. Tem que lembrar sempre isso. O release tem que ir com uma foto. Né? Vamos lá, mais um, Lucas. Acho que só mais um. Acho que tem 5 aí, não precisa falar de todo mundo. Vai, Corinthians. Literalmente. Não, porque o Caçadores é exatamente o mesmo exemplo do Cuiabá Arsenal. Então não precisa... Aqui é o pré-jogo do Corinthians e Tritões, né? E aqui, o único problema é realmente falar só do Corinthians. E aí, é a coisa que eu falei lá do recado
Aqui tem o boilerplate, né? Aqui está certinho. Isso é o boilerplate. A história do time, nananã. As fotos vêm certinho ali em cima. Né? Tem uma foto, uma opção, mas tem mais. Vem num formatinho bonito do Corinthians. Tem vários links. Acho que em termos de apresentação é o mais bonito que a gente recebe. Mas a única coisa é isso. Só fala do Corinthians, né? Então, se alguém quiser o outro lado, ele vai ter que procurar o outro time. E aí vem aquilo que... Pode voltar para a apresentação, Lucas, por favor. É aquilo que eu estava falando. Aí é o nosso momento de todo mundo junto, aquilo, somos uma família, nananana. Tá certo que o seu time, se você está fazendo igual ao Corinthians, tem um jornalista, né, fazendo, montando, é super bonito, nananã. Se o seu time está investindo e o outro não, por que eu vou ajudar o outro time? É o momento de estamos juntos ou não, pensar no ecossistema ou não. Então, para o jornal local, às vezes vai até valer a pena falar só do Corinthians, ou só do Kenny Cutters, ou só do sei lá o quê. Mas se você tiver um mailing grande, se você for um time grande, ou você é a liga não pode mandar um release desse. Né? Falando de um time, é absurdo aí a liga mandar um release desse. Falando só de um time. Então, por isso que eu trouxe o exemplo do Caçadores. Que o Juliano, que não está mais lá no Caçadores, ele pegava até aspas do outro time e colocava no release. E não é à toa que ele conseguia clipe em todos os veículos de Fortaleza. Saía em todos os lugares, em todos os sites, em todos os jornais. Porque ele fazia, e acho que é o único exemplo de verdade que eu sei, e daí ele me mandava os resultados de clipping, por isso que é o único. Não estou falando que, né, deve ter outros, mas é o único que eu via o trabalho. É o único que fazia exatamente isso que eu falei. Ele fazia o trabalho do jornalista, que era só copiar e colar, que estava pronta a matéria, e falando do outro time, com aspas, do outro time. Então, o Caçadores, naquela época que tinha o Juliano, estava pensando no ecossistema do futebol americano nacional. Porque para sair, e o objetivo dele era sair em todos os lugares. Né? Se você fala só do Caçadores ou só do seu time, você pode conseguir um ou outro resultado. Mas se o objetivo é espalhar o negócio efetivamente, é desse jeito que tem que fazer. A matéria completa falando. Você pode ter o foco no seu time, mas quem fez o ponto do outro, ou alguma coisa do outro time, né? Porque é impossível você jogar contra alguém e ele inexistiu, e ele não fez nada, ele não é ninguém, não é nada. Tá com sono, Cacá? Não? Tá se segurando aí? Vamos lá, é legal que eu fiz, eu não sei qual é a sequência. Você também estava assim, Abraão? Você não sabia qual era o próximo slide? Eu também não sabia. Vamos lá, aqui é a parte que eu falei, a comunicação institucional, que é meio o como eu vou chegar em quem não conheço, né? A comunicação institucional é para você dar visibilidade, credibilidade e conseguir um networking, e não só com jornalista, né? É tal dos stakeholders. É tal dos stakeholders. E tem várias nomenclaturas que, enfim, acho que é mais fácil daqui a pouco a gente falar em inglês do que em português. E como que a gente vai além dessa coisa de vai ter jogo, como o jogo foi, o que aconteceu, né? Eu acho que a gente tem que propor, e aí eu vou usar exemplos de coisas que eu vi pelo Brasil, e o que me vem mais à cabeça é sempre o T-Rex. Eu passei 1 dia, 2 dias lá, e eu fui num sábado de manhã, tem o treino do júnior, da molecadinha mesmo, né? E aí junta todos os pais que vão levar, e eles ficam conversando entre si, um é advogado, um é médico, um é pedreiro, enfim. Cria o tal do senso de comunidade. Cria um evento que não é o jogo, que não é isso, que não é aquilo. Né? Só a hard news. E cria uma oportunidade de você levar o jornalista e falar, olha, não é só o jogo, né? Ou o prefeito, ou sei lá quem. A gente está fazendo um evento que é para a formação esportiva da comunidade. E aí não precisa ser só de timbó, ou, né? E por que, vou fazer uma pergunta.
Sempre quando a gente fala do T-Rex, você fala, eles conseguem porque a cidade é pequena. Para mim isso... E São Paulo a gente não consegue porque é muito grande. Por que isso não é uma desculpa? Alguém quer tentar responder? Você não quer falar, eu acho estranho isso. Ah, tá. Oi, quem está falando? Eu não escutei o começo. Não, tem que ser bom. Não basta você ter uma cidade que é acessível, mas o projeto ser pago. Não, tem isso, mas não era essa a resposta que eu queria escutar. Porque o relacionamento ele pode ser feito na pequena, na grande, na... Sim, mas não é especificamente. Falta mais um detalhe. O que eu estou pensando é a questão, de novo, falei 200 mil vezes de comunidade hoje. Você pode trabalhar num círculo menor, você pode trabalhar dentro do bairro, dentro de uma região da cidade, você pode acabar fazendo um pouco disso. Essa. Você tem um alcance grande numa cidade pequena, porque, sabe, Timbó é do tamanho do bairro que a gente joga em BH. Mas eu tenho um bairro do tamanho de Timbó que eu poderia alcançar se for relevante na região. É essa a resposta. Talvez eu tenha o bairro mais gente. Sim. Não, igual eu via no Rio. A gente joga na ilha, lá na Portuguesa, e é longe para as pessoas irem. Mas tem gente na ilha, né? Tem gente na ilha. Por que vocês não fazem coisas com a comunidade da ilha? E aí pode ser... Igual aqui em São Paulo tem, nas férias, tem atividades nas escolas públicas, né? Por que não propõe na subprefeitura um camp de flag, né? Porque eu lembro que também em Timbó sempre tem enchente, né? E eles ajudam nos esforços da cidade. Vários exemplos. Por que eu fui no Arizona Cardinals? Tem 3 pessoas que trabalham com relacionamento com a comunidade, né? O relacionamento institucional. 3 pessoas que eles pagam para isso. E aí eles têm que sempre puxar um jogador, eles falam que isso é difícil, mas para eventos com a comunidade. E, na realidade, é meio que, para o Arizona Cardinals, é algo para um esforço de imagem, né? Não é algo que eles vão ganhar exatamente muita coisa com isso. Mas tem, todos os times têm. E já o FABR, não, é uma coisa vital isso. É vital isso, porque eu lembro no começo, até eu não tinha essa noção, fui aprendendo com o FABR e os erros. A reclamação de, a prefeitura não dá campo para a gente. Deveria dar, né? O papel do Estado é, né, fomentar as práticas esportivas e não só o futebol. Deveria dar, mas não é assim. Só chorar não vai adiantar. Então você tem que criar essa relevância na comunidade para que a própria comunidade possa até cobrar o prefeito. Pô, por que eles só estão pedindo campo? Né? E, eventualmente, o político vai chegar porque vai falar, pô, eles estão com uma comunidade toda a favor deles, é um bom lugar ali para conseguir voto. E eu lembro que eu falei com o Júnior, eu falei, eu não vou falar exatamente isso. E eu perguntei para ele, com quem eu falo da Secretaria de Esportes de Cuiabá, porque eu não posso ouvir só vocês. E aí ele me mandou uma matéria que já tinha o secretário falando. Então eu coloquei os dois lados, cortando coisas que eu achava que não precisa ser... No meu papel de divulgador do futebol americano, eu não quero colocar tanto em conflito, e até porque eu entendi que era algo que estava sendo postergado, né? Não é que vocês nunca iam jogar mais na Arena Pantanal, tanto que vocês já jogaram. Então eu falei, então aqui... Mas aí, tem que ver, eu sou trade, eu sou praticamente amigo de vocês, nem sei se eu deveria. Mas parece que não vinham para nós. Nos enrolaram por quase 2 meses. Mas esse retorno de jogar na Pantanal é por conta de pressão política que sofreu. Sim. Porque não chegou a soar essa matéria no ouvido do secretário falando assim, e aí? Não, então, não é errado, mas aí tem que escolher palavras. Porque... Eu também sou mais do seu perfil. Essa matéria foi um ponto exclusivo que eu deixei o Júnior seguir o que ele quis. Mas normalmente eu escolho mais também. Porque... Esse foi um ponto que eu concordei
Porque é aquilo que eu falei, o mais importante, e aí não extrapolando os jornalistas, os stakeholders, o mais importante, e o Ricardo falou ontem, né? Você pode perder o patrocínio, mas você já estabeleceu o relacionamento. Então, o importante não é... Você não pode perder os relacionamentos, queimar pontos, né? Então, é escolher palavras. Eu acho que tem sim que tomar posição, tem que ser... Isso é política, né? Mas só que dentro da política também tem. Qual é o seu objetivo? É detonar tudo? Acho que não, porque daí você não tem mais nada depois, né? Então, é escolher como falar, né? Sim. No Tietê, né? Olha que legal. Não, muito. Eu fui um dia que o Lucas me convidou, né? O Palmeiras treina lá. E eu vi que tem vocês, o Marginals, quem mais que treina lá? O Storm também? No dia eu não vi o Storm lá, então. O Storm não estava naquele dia. Mas... o Valentes eu vi também. Então, não é legal isso? Então, e aí é legal vocês levarem um jornalista, que poderia ter sido eu, mas acho que eu tirei foto de vocês no dia e publiquei no Instagram. Mas aí, fora de Salão Oval, vê todo mundo que treina, todos esses times, e vamos tentar estruturar uma pauta para vender para esses outros veículos que, né, sei lá, um jornal de bairro, um SPTV, né? Um SPTV ia ser bem legal. Falando de... E aí tem que pensar, por exemplo, você deu a ideia, eu estou fazendo um exercício aqui. Tem que pensar, às vezes, como a gente encaixa o futebol americano dentro de uma pauta macro. Isso seria legal falar para a SPTV, falando assim, vocês têm alguma pauta aí que vocês vão falar algum dia de parques públicos? Que daí, no outro parque, pode ser como é seu esporte mesmo, não quero falar errado. Ultimate. Pode ser o Ultimate que é o legal. Daí eles vão lá no Ibirapuera, que eu um dia te encontrei do nada, né? Vão lá no Ibirapuera e falam, olha, aqui no Ibirapuera o Ultimate está pegando. Já lá no Tietê, então vai aparecer como parte de uma matéria, não é só o FABR. Mas então a gente tem que sempre ter essa ideia. Aparecer no SPTV sendo o que for, é super legal. Então, eu acho que foi legal essa sua pergunta, que a gente já fez um exercício aqui de como atingir a imprensa que não conhece de um jeito totalmente diferente de uma notícia fria. Né? Porque isso dos parques pode entrar em qualquer lugar, qualquer momento, qualquer mês vai ser uma matéria interessante. Então tá, o que eu queria perguntar agora, nem sei se era a hora. Eu acho que é uma boa hora, porque aqui muda totalmente de assunto. Ô Lucas, como que tá o tempo aí? Eu não sei. 10 minutos? Meu Deus. O quanto vocês acham que é importante ter uma pessoa, e aí um assessor, que pode ser um estudante de jornalismo, um jornalista, ou alguém de vocês que vai pegar e aprender isso e fazer, para criar esse esforço de gerar matérias, de sair na imprensa? Quanto que vocês acham que é importante e por quê? Por que, Abraão, você acha que isso é importante? Apesar de que não tem agora, né, no América. Então, fala do seu caso. Por que não tem mais? Por que depois do Abraão você... Tinha uma pessoa que cuidava disso, que entende a importância da informação, alguém que trabalha com ciência da informação, então sempre tinha o ponto. E na hora, essa pessoa não está cuidando mais disso, então continua tendo, às vezes, depois da hora. E aí, passou, né? Mas assim... Não tem, eu sei que tem, porque eu vou atrás, mas não tem isso que eu estou falando de... E se... Uma coisa, eu lembro que o Igor me perguntou um dia, que eu fui para lá em Timbó, depois dessa ida que eu fui, o que precisa melhorar no Rex? Eu falei, se
E aí é o caso que eu estou falando. Se a gente quer chegar no nível de vôlei e basquete. Se aparecesse aqui do nada alguém da Globo, que é muito mais difícil em Timbó, mas no Canindé, por exemplo, da Portuguesa, é fácil. Se aparecer do nada aqui, alguém da Globo, falar, não tenho pauta, me mandaram esse e-mail, eu vou lá ver. E aí não tem ninguém para receber, para ajudar do jeito que o Kaká falou lá. O cara da Globo não vai saber nada. Ele vai precisar de ajuda para acompanhar onde eu posso filmar, quem eu posso falar, o que eu posso falar. Aí já teve esse tipo de visita, o cara perguntando onde que eu fico. Exato. Tem que ter aí vai ter que ter uma pessoa que vai acompanhar. Então a gente não está pronto, né? Eu acho que esse é o recado. A gente não está pronto e os chatos do Salão Oval, Futebol Americano Brasil, Primeira Descida, são um ótimo treinamento. Então, se a gente começar a falar, gente, não está legal, é porque não está legal mesmo, né? Paulo. Eu ia comentar que eu acho que é extremamente importante, principalmente porque esses meios de comunicação, para muitas pessoas, eles vão dar o tom do que esperar quando eles forem ter o contato com o seu time pela primeira vez em muitos momentos, né? Eu não tenho muita certeza como é que isso deveria ser começado. A minha experiência de conversar com pessoas sobre como elas imaginam começar coisas, ou o que eu estou acostumado a ver na minha comunidade esportiva e às vezes em outras, é que o pessoal parece que quer fazer post da mesma forma que faz os posts na vida pessoal, né? Não, vou mostrar nossos momentos XPTO e tal. E nunca tem uma história por trás daquilo. É só para mostrar algo, porque postar é mais importante do que como você está colocando, né? E quer fazer o recorte no momento mais descontraído, em vez de mostrar o que aquele espaço de fato oferece. Então, acho que tem um problema, muitas vezes, em qual que é a narrativa que eu quero construir. Mas aí tem a ver um pouco com o que o Ricardo falou ontem. Quem somos nós, né? O que você quer passar, enfim. Eu acho que nesse momento, não vou dizer que toda postagem é válida, mas enfim, estar nas plataformas é válido já, né? É uma maneira de atingir. Mas a gente vai ter que aprender, todo mundo tem que aprender, porque é algo novo, né? O Instagram, Stories, para todo mundo. 5 minutos, eu vou ter que correr, peraí. Porque é muito importante isso, porque a parte que é isso que você está falando, e a nossa vida hoje, que é social media. O que é bom é que é custo baixo, eu não vou falar que é zero, porque se você tem uma pessoa dedicada a isso, e um profissional, não vai ser baixo, mas enfim. O legal seria todo mundo ter um site bonito, com o roster, com tudo, né? Mas não dá para cobrir com as mídias sociais. No Facebook, uma coisa que eu falei para o pessoal da Portuguesa, que me perguntou, o que deveria, né? E aí vale para todos os times. Vou tentar agora ser bem prático para o que fazer ou não. Muita gente faz um monte de foto com um monte de arte ou os patrocinadores embaixo. O jornal não vai usar, ninguém vai usar. Né? E às vezes tem time que só tem as foto com arte. Não tem como a gente usar. Né? Tinha que ter um álbum que era só de imprensa, tipo, fotos para a imprensa. Daí você pode mandar esse link lá embaixo, depois do boilerplate, no release. E pode ser uma aba, um álbum do seu Facebook. E aí, foto na horizontal. E pega, por exemplo, não tenho foto na hora do jogo. Uma das atividades da pré-temporada vamos tirar foto da linha ofensiva, do quarterback, do running back, do defensive back, que já é uma foto fria que fica lá, que dá para usar para tudo. Já supre a coisa de não tem um fotógrafo que pode mandar na hora as fotos. Então é uma boa coisa para pré-temporada. Vou tirar um monte de contrato, um fotógrafo, e daí gente, tem que ser um fotógrafo. Não é um Media Day. Pode ser um Media Day. Media Day é legal também, mas estou falando especificamente de solução de foto. Eu não vou ter um fotógrafo para mandar fotos depois do jogo sempre. Não vou ter isso. Que é o ideal, igual o Spectros tem. Vários outros times têm, mas o Spectros consistentemente tem o mesmo fotógrafo. Na pré-temporada, você faz um dia, contrata um fotógrafo, que daí o gasto do fotógrafo da temporada toda um dia. Aí você tira fotos genéricas só do seu quarterback, só da sua linha, só do seu corner, só do... Enfim, tá lá, disponível.
e tira com o uniforme claro e o escuro. Né? Porque daí, às vezes, você fala, eles jogaram de branco e eu só tenho a foto de preto. Não. Ah, esse é o outro momento. Não, volta aqui, volta aqui, volta aqui. O outro momento, pelo amor de Deus. Isso é muito importante, gente. O Twitter é a outra coisa. Queremos chegar, queremos aparecer, queremos estar na formatação do marketing que existe aí no resto do mundo esportivo. Eu vi em algum lugar que em 2018 o segundo tópico mais falado no Twitter era esportes. O primeiro era política. Então, se a gente... Eu acho que isso daqui... E Ítalo, você... Eu lembro que o objetivo era aumentar 25% das... 25% do que é mesmo? Mas aí era só da CBFA ou compilando todo mundo? Não, todas as mídias que a confederação utiliza. Eu digo assim, Brasil Onças, ou qualquer coisa do tipo, especializado também. Então, o Twitter a gente tem que usar para o play-by-play, é o lugar do play-by-play, e eu acho que todo mundo, todos os times deveriam ter um perfil no Twitter, todos os jogadores deviam ter um perfil no Twitter, e todo mundo devia usar uma hashtag simples que é FABR. Se todo mundo tweetasse uma vez por semana, a gente estava nos Trending Topics. Toda semana. E aí é um jeito de saber, e principalmente, não é um jeito de... Só um jeito de todo mundo saber que existe. O mercado publicitário olha Trending Topics. É coisa que... O Masterchef, por exemplo, ganha muito mais atenção, não só a audiência até é boa, mas por ele consistentemente estar no Trending Topics mundial toda semana. Né? Então é uma outra efeméride que podemos criar. Olha só, o esporte que toda semana está nos Trending Topics. E aí era um outro jeito de você falar, ah, mas Ítalo, a inscrição do time ou dos jogadores, a mensalidade é muito cara. Quem bateu o recorde de hashtags no ano tem desconto. É um jeito, não precisa ser assim. Enfim. O Instagram, eu acho que todo mundo usa mais ou menos certo. Eu acho só o Twitter era o recado principal e a coisa da foto era o recado principal. Acho que a gente está muito fraco no YouTube, muito fraco. A gente precisa de mais saber como usar ele. Para mim é bom para o compacto, as jogadas bonitas, e também ele é um bom lugar de colocar entrevistas, e aí você joga no Stories, no Twitter, no Facebook, o link do YouTube. E todo mundo se inscrever. Eu lembro que toda a transmissão que tem no YouTube, que é o lugar certo de transmissão, não é o Facebook, porque o Facebook na hora todo mundo vê, mas depois some, não fica views, não fica like, não fica mensuração nenhuma. Então é o lugar certo. Então tem que correr, né? Vamos aqui. Por que tem que acontecer tudo isso? E acho que uma falha da minha apresentação não ter um sumário no começo para chegar. Por que a gente tem que falar com o jornalista? Criar um mailing. Primeiro, com quem que a gente quer falar? Criar um mailing, saber quais são os jornais, as rádios que a gente quer conversar. Para ter as matérias, aí todo o esforço de fazer as matérias, enfim. Aí a gente tem que medir todos os posts que a gente colocou na mídia social, quantos likes eles tiveram, qual o alcance que eles tiveram. Para quê? Para a gente fazer um Media Kit, para poder apresentar para o patrocinador e falar, olha, se você entrar como patrocinador da minha equipe, você vai atingir X pessoas. Porque cada matéria que sai num jornal tem um valor de como se fosse uma propaganda, quanto você teria que pagar. Aí é um outro esforço financeiro. Depois que você consegue fazer um clipping do ano, é um outro esforço financeiro, você tem que contratar uma agência que a gente fala no jargão clipadora, para ela medir isso. Todas as matérias que eu conseguir no rádio, na televisão, jornal, valeria R$1 milhão, se fosse espaço pago. O das mídias sociais dá para vocês mesmos fazerem, né? É entrar em cada... O Facebook tem um relatório bonitinho, enfim. Compilar tudo e falar, tem um alcance de tantos milhões, e é um jeito de mostrar para os patrocinadores depois, de mensurar, né? É aquilo que a gente estava conversando aqui ontem, é difícil mensurar o quanto vale o espaço da minha camiseta ou de qualquer coisa.
E aí é isso, determinar o espaço de patrocínio. Lucas, a última coisa é mostrar o Media Kit do Salão Oval, que é o único que estava mais fácil para mostrar. É o primeiro. Ah, tem mais um outro detalhe depois. Ah, aqui eu posso passar, né? Aqui a gente, agora falando do Salão Oval especificamente, no ano passado a gente tinha patrocínio, esse ano a gente não tem, porque é uma questão nossa. Eu saí do trabalho que eu fazia, que era de casa, trabalhar com o Facebook da Premier League, esporadicamente, com a FIVB. A FIVB mudou de presidente, por isso que toda a equipe de comunicação saiu. E a Premier League, quando a gente começou, a página tinha 5 milhões de seguidores, chegou a 42 milhões. Eles fizeram um programa internacional de várias línguas e acho que eles falaram, tá bom, não vamos gastar dinheiro com isso, né? Saiu de 5 para 42 milhões. Então, aí a minha vida mudou, eu tive que voltar para a agência. E aí o meu tempo cortou em 8 vezes menos. O Kaká está abrindo um coworking, o César também trabalha numa agência. A gente não queria assumir o compromisso, a gente faz muito menos coisa do que a gente fazia antes, a gente não queria assumir compromisso comercial nenhum diante do que a gente não vai conseguir entregar. A gente estava na dúvida se a gente ia conseguir entregar o mínimo que é antes do jogo, depois do jogo, da BFA Elite, que respondendo uma pergunta ontem do Adonai, porque a gente não faz de tudo, ou porque ele manda release e a gente não publica, porque a gente não pode publicar só do Carrancas, né? Do acesso. Então a gente faz um corte. O nosso corte é falar direito do acesso, da elite. E é o mínimo que a gente se propôs esse ano. Até porque, e também pergunto, por que você não cobra SPFL do mesmo jeito? Porque a gente precisa de um primeiro semestre de descanso, não que a gente não cubra, mas que a gente faz menos para depois chegar nessa hora e acelerar. Tá, desculpa. O que a gente fez no Media Kit? Você tem que explicar para quem não é do futebol americano. Isso tudo é o César, gente. Está bonito por causa do César. O que é o futebol americano? Então tem todo o cenário do futebol americano. Provavelmente não. Onde tem? Depois você me fala. Ah, do mal. Eu não sei. Ah, tá. É. É porque dava muito trabalho para reescrever mesmo, assim, tinha que reescrever tudo. Aqui a gente fez aquilo que eu falei, né? O Facebook está horrível, gente, hoje em dia. A gente tem que pagar para acontecer. Então a gente meio que desencanou. Acho que a gente colocou um esforço grande no começo, nos outros anos, para chegar a 35 mil seguidores. E agora a gente tem até menos do que isso. Mas, olha lá, é um número legal de mostrar 13 milhões de pessoas alcançadas. O YouTube cresce pouco, mas cresceu. A gente já está com 7 mil e alguma coisa. O Instagram cresce bem mais, está quase 20 mil. O Twitter está com 5.500, enfim. Mas é esse tipo de número que vocês têm para mostrar. Igual, César, eu falei uma vez, mas não sei se eu falei sozinho, inclusive, na minha cabeça. Esse ano a gente vai atingir 2 milhões de visualizações no site do Salão Oval. A gente tem que fazer uma coisa legalzinha aí para comemorar. Então são números legais que na hora de procurar patrocínio é melhor do que chegar e falar somos legais e, né? Patrocina mais aí. Exato. E até para valorizar aquilo que falaram. Ah, eu quero aparecer na camisa. Se você apresenta números legais aqui, é muito mais legal aparecer no Facebook do time, né? Então é um outro jeito de determinar espaços. Vamos ver o que mais. Mais coisas sobre números, a explicação, né, de cada espaço. Aqui para você seria a camisa, seria tal coisa. Né, aonde você vai colocar o espaço para vender. Enfim, aí a gente explica os nossos espaços, são as mídias sociais. Aí, falando desse Salão Oval, a gente fazia muita coisa em 2017 que tinham 6 pessoas. Não, o Hangout é cláusula pétrea, porque foi onde começou. A gente fazia muito compacto, tinha um por semana, porque alguém sempre ia em algum jogo. As entrevistas até continuam, mas tem menos, porque a gente vai cada vez menos nos jogos. Isso daqui foi o Kaká que começou do nada. Ele
sentou uma vez com alguém e falou mais de meia hora e virou isso. Isso aqui é o que não é nem, fica meio entre a entrevista e o bate-papo e vira uma reportagem. Isso aqui era muito, muito, muito legal, dava muito trabalho, mas a gente pegava as imagens que a gente captava, não era, ou que algum time cedia, mas raramente era que algum time cedia. O Kaká em algum jogo no Sul, eu em algum jogo aqui, o Felipe em algum jogo no Nordeste, aí só ficava faltando o Centro-Oeste. E o Norte, naquela época, a gente até, vamos dar atenção para o Norte, mas tipo, hoje em dia não está merecendo, Manaus. Então, dava muito trabalho, mas era algo que, assim, eu acho que realmente era louvável. Hoje em dia, eu acho que a gente está fazendo. Vai ter reportagem com outros gestores? Então, por exemplo, nos outros anos, até por isso que eu não ia no Happy Hour. Para fazer uma reportagem. Esse ano eu não fiz, tá vendo? Eu vou acabar fazendo só uma do que eu fazia várias nos outros anos. Acho que acabou. Não, tem só mais um recado de um outro arquivo, é o último, que é um Excel. Isso. Gente, pelo amor de Deus, é um terceiro momento, pelo amor de Deus. Né? O primeiro, foto na horizontal. O segundo é o Twitter, tudo. Usar para play-by-play, usar para com a hashtag. Gostaria muito que, não precisa ser o que eu falei, mas que você pensasse nisso. E na hora da narração, gente, o que é simples. É o nome do jogador, o número na ordem crescente, pelo amor de Deus. O nome, a posição e alguma coisinha. Não precisa mais que isso. Tem gente que peca pelo excesso, que divide por defesa, special teams, ataque, e aí tudo fora de ordem. Sendo que na hora que acontecer, eu só preciso olhar na ordem crescente o nome do cara. Né? Ou tem gente que peca porque mandou... eu te mandei a lista. Aí está em ordem alfabética. Aí você tem que chutar o nome das... Sei lá, é um negócio... Porque assim, narrar então é complicado. E assim, mandar completo, né? Isso é muito difícil, alguém mandar na ordem alfabética, né? E que tem todos os jogadores lá. Isso é quase um milagre de Jesus. E aí é o que eu falo, gente. A gente quer chegar nos lugares, e Globo, ESPN, e não consegue fazer essa lista... É o que eu mais pego no pé. Se a gente não consegue fazer isso, quem é o número do jogador, o nome dele, a posição em ordem crescente, não dá. Vamos desistir. Né? Então, não é difícil, mas é raríssimo acontecer isso. Então, eu devia ter colocado em outra ordem, porque isso é um momento, tipo, bronca do pai, né? Mas não. Mas é uma coisa importante. Então, por favor, gente, é simples, ordem crescente, nome, posição. Para a narração. Tá. Bom, falar a minha opinião e você falar também se concorda ou não. Acho que um erro que a gente tem em comunicação como grupo é usar termos de nicho. A gente usa full bad, um termo que não existe em nenhum lugar do mundo. Fora dessa sala que ninguém vai entender. A gente poderia usar facilmente o futebol americano para divulgar isso e a gente não usa a palavra futebol americano. Eu comecei essa campanha lá dentro da CBFA, consegui mudar o site já. E fico policiando, reclamando do Ítala, de vez em quando eles soltam o pad aí. Não, é comunicação. E esse termo não é só o pad, é o flag. É o FABR, hashtag FABR, é um termo só usado aqui. O que é isso? Então, Entendeu? Eu acho que o único... peca muito usar esses termos de nicho querendo uma divulgação muito maior do que... Você está 98% correto, e daí nem sei se eu não entendi os 2%. A única coisa que eu discordo de você é que na hashtag FABR no Twitter, a hashtag serve justamente isso. O que é isso? Vou clicar e ver. Isso é. Fora dele, eu concordo com tudo que você... Até o próprio questionamento do Salão Oval, um momento de tipo, a gente não podia fazer algo mais aberto para atingir mais pessoas.
Mas aí, cada vez mais, quanto o tempo passa, a gente tem que fazer o que dá no Sanoval. E a gente acabou virando um negócio dessa comunidade aqui. Né? Acho que para essa comunidade aqui a gente serve. Sobre atingir os outros, você está totalmente certo. Os mexicanos até mudaram os nomes das posições para, né, o mariscal de campo, enfim, para poder atingir as pessoas e falar com as pessoas. E aí vai naquilo que, eu não sei, ele que entrou na sala, como é o seu nome? Desculpa. Franco falou. Daí tem que criar vários tipos de comunicação, né? Para falar com a população no geral, não vai servir, por exemplo, tanto o release que fala exatamente tudo que aconteceu no jogo e com as nossas nomenclaturas, que é o que tem no Salão Oval, né? Mas aí é isso, eu acho que a gente está num passo muito anterior, Dan, que tem time que não divulga o placar depois do jogo. Tem time que não consegue, e isso aqui é a maioria, não consegue fazer a lista. Né? Mas é uma reflexão válida, total, que a gente tem que fazer. Mas primeiro os gestores têm que criar a pergunta, responder a pergunta. Isso é importante? Tem uma pessoa, e aí paga ou não paga, mas tem uma pessoa dedicada a se fazer essas perguntas e evoluir? Alisson, cadê o Alisson? A gente está conversando do Pedro, né? Esses dias tem que acabar, né? Tá. E o Pedro era uma pessoa dedicada que estava evoluindo e melhorando de acordo com isso. Ele teve que sair por coisas pessoais. Mas o time tinha uma pessoa dedicada a isso. Então, a primeira pergunta a gente quer realmente ser vôlei, basquete, nananã, e aí, para isso, a gente tem que ter essa pessoa dedicada em cada time. Primeiro, tentando evoluir, se ela não é um jornalista pago. E depois, se ela é uma jornalista pago, vocês têm que falar. Não é só o nosso time, a gente tem que pensar no ecossistema. O Lucas não vai deixar. Quem tiver mais perguntas para o Vitor, por favor, fale com ele durante eu respondo mais que o Marcelo Bruno e menos que o Abraão. Pode perguntar para ele durante o congresso que vai estar por aí. Vitor, obrigado pela aula, pelas broncas.